Ele é o terror dos empresários e o maior aliado dos trabalhadores. Hoje, no News Entrevista, o vereador Rick Azevedo do PSOL. Quando você foi eleito, antes disso, você tinha um trabalho, né? Na vida além do trabalho, que é o nome que você leva. Gostaria que você falasse um pouco o quanto esse trabalho foi importante na sua eleição. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com Uhum. vocês. É um assunto bastante importante e pertinente, porque muitas pessoas perguntam, né, a importância desse trabalho pré-eleição. Sim. Porque, na verdade, não teve um cronograma, eu não segui um cronograma para ser eleito. As coisas foram surgindo. A partir do momento ali de 13 de setembro de 2023, que eu viralizo na internet com a temática Fim da Escala 6 por 1, as coisas vão tomando uma proporção muito gigantesca. E aí, a partir disso, a gente vai formando grupos de WhatsApp, a gente vai se unindo, outros trabalhadores vão chegando e também vão apoiando esse Sim. enredo, que foi um enredo bastante positivo para chegar até aqui. Então, tudo surgiu de uma forma muito inesperada. A importância desse movimento, Vida Além do Trabalho, que é um movimento que luta por dignidade da vida do trabalhador, pela vida além do trabalho, Sim. né? Porque é isso que a gente está lutando. Teve a importância 100% na minha eleição. Eu cheguei até aqui por essa pauta, por brigar pelo fim da escala 6 por 1, Sim. por exigir uma vida além do trabalho. Então, a importância do movimento, a importância da pauta é 100%. É, esse debate assim no Brasil, ele sempre vai e volta, né? E Uhum, você conseguiu fazer com que ele ficasse fixo, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto nas redes sociais. sim. O quanto você acha que avançou e o quanto ainda falta, né? Porque em Uhum, Brasília você conseguiu fazer, junto com a Érica, que é do seu partido, pelo menos chegar o debate, mas sim. ele não entrou em votação ainda, né? Bom, isso é bastante histórico. Sim, Primeiro, a gente tem que lembrar que a PEC pelo fim da escala 6 por 1 é uma PEC histórica. sim. É a primeira PEC que surgiu de uma demanda da internet e ganhou força no Congresso Nacional. A partir daí, a gente tem que lembrar o seguinte: a gente não vai ficar aqui esperando a boa vontade daquele Congresso, que é totalmente pró-empresariado, acabar com a escala 6 por 1 num belo dia com uma canetada. A gente entende que só vai acabar com a força da internet, das ruas e a classe trabalhadora unida. Sim. Então a gente tem feito um trabalho desde o momento que o vídeo se tornou viral, que a pauta se tornou viral. Eu, juntamente com outros trabalhadores, e agora o meu mandato, que faz de forma voluntária também para o Movimento VAT, Uhum. tem feito um trabalho constante nas redes sociais e nas ruas. Para a pauta não esfriar, obviamente que é uma pauta muito dificultosa para aprovar rapidamente. Eu ouso a dizer que, pelo tempo que a gente está lutando por essa pauta, a gente já conseguiu muitas coisas, porque normalmente uma PEC em Brasília demora anos para ser Sim. tramitada. A nossa PEC foi tramitada em menos de um ano. Em seis, se não me engano, 6 meses a Uhum. PEC já estava tramitando. E aí a gente conseguiu, não porque os deputados foram bonzinhos. O que, que aconteceu? A gente começou com uma corrente de expor os Uhum. deputados na internet que não Sim. queriam assinar, nem assinar o texto para poder tramitar. Porque, na verdade, no primeiro momento ali, era uma assinatura para o texto poder tramitar, e aí, de fato, a gente começar as discussões. Sim. E aí a gente começou a expor cada deputado Uhum. e a gente conseguiu essa tramitação. A gente precisava de 171 assinaturas e acabou que a gente conseguiu 265. E aí agora, o que que acontece? A PEC continua travada. Agora é um outro passo, ela Sim. está na mesa diretora da Câmara dos Deputados, necessitando do senhor Hugo Mota despachar. E ele está fazendo graça com a cara dos trabalhadores. E aí agora nós estamos nesse passo, que é expor o Hugo Mota. Se vocês verificarem nas minhas Sim, redes e sim. nas redes do VAT, a gente está com Uhum. essa campanha de expor o Hugo Mota e Mostrar cobrar até ele perigoso. constantemente. Sim. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma mais resumida, graças a Deus a gente está conseguindo deixar a pauta ali no centro. Uhum. Às vezes ela sobe, às vezes ela cai um pouquinho, mas ela está ali no centro. Ela está sendo vista. Sim. Nas últimas manifestações agora, quando foi aprovada a PEC da blindagem, Uhum. a contradição era: a PEC pelo fim da escala 6 por 1 se encontra engavetada na mesa do senhor Hugo Mota, mas enquanto isso eles estão aprovando a PEC da bandidagem Sim. para blindar deputados que cometem crimes. Então, a gente percebe que é um discurso que continua na boca do povo, continua na boca dos parlamentares, é uma pauta que continua vivíssima. Obviamente, estamos com dificuldade para entrar em votação, mas eu acredito que com muita força, com a classe trabalhadora
unida e expondo essa classe política que quer barrar a PEC, a gente vai conseguir, porque a classe trabalhadora é maioria. Você falou um ponto importante, né? Que a PEC está, vamos dizer assim, travada, né? Sim. Quem comanda ali, a gente pode dizer que é o Centrão junto com uma parte da direita. Sim. Mas a presidência, o governo federal, ele é da esquerda, né? Como é que você avalia, assim, o apoio do governo federal para essa pauta? Você acha que tem muito? Você acha que tem pouco? Como é que é na sua visão? Olha, tá indo bem, eu diria assim, né? A gente conseguiu que a bancada do PT chegasse junto para a tramitação dessa PEC. Sim. A gente tem alguns diálogos lá em Brasília, tanto eu quanto a Erika Hilton, Sim. com a bancada do PT, para dar força para a gente nessa tramitação até chegar para a votação. Mas o momento se encontra caótico também, porque logo tem a anistia. Aí agora tem a isenção do imposto de renda, que é extremamente importante, que é uma pauta que a gente apoia. Estamos contra a anistia? Com certeza. E aí tem toda essa discussão. Então acaba que as pautas estão diversas e pautas importantes. Umas importantes para serem tramitadas e ser aprovada, como a isenção do imposto de renda, e outras, como a anistia, para ser tirada de pauta de uma vez por todas. E aí, nesse meio, nesse bolo, está a PEC pelo fim da escala 6x1. Sim. Tá indo bem o apoio do governo federal, mas obviamente precisamos de mais. Tenho cobrado o líder da bancada lá no Congresso Nacional, tenho um diálogo muito bom com o deputado Lindbergh, Sim. a Erika também, então a gente tem feito esses diálogos, mas é o que você falou, né? O Centrão tá ali dominando, né, o Congresso Nacional, e mais importante que esses diálogos são os diálogos com a classe trabalhadora, para unir e pressionar o Congresso. A gente teve uma prova viva ontem que a PEC da blindagem só foi derrubada porque a classe trabalhadora, a sociedade se levantou e falou, epa, aí não. Então a gente confia nisso, a gente confia que com a classe trabalhadora unida a gente vai acabar com a escala 6x1. Os movimentos assim, do domingo, né, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto no Brasil afora, foi importante para derrubar dessas PECs. Assim. Ele só funciona, então, na base do esporro, como podemos dizer assim? Com certeza. Com certeza. O Congresso Nacional Brasileiro, quando a gente fala Congresso inimigo do povo, é real. Não é só uma frase de efeito, é real. É um Congresso inimigo do povo. A maioria estão ali para votar pautas de interesses dos empresários ou, como a PEC da blindagem, que são pautas de interesses deles próprios. Então, é um Congresso, de fato, inimigo do povo. Porque se não fosse inimigo do povo, a pauta pelo fim da escala 6x1, a PEC, já teria ido para a votação. Então, é isso. Tem que ser na base do esporro, tem que ir para cima. A classe trabalhadora precisa entender que a gente teve um recado claro nesse último domingo. Com pressão popular, com a classe trabalhadora unida, a gente consegue melhorar o Brasil. Não só acabar com a escala 6x1, mas outras pautas que são de interesses da classe trabalhadora. A gente está aqui, o seu gabinete está praticamente assim, 1 ano de mandato, né? Sim, caminhando aí para 1 ano. E a sua, podemos dizer, principal pauta é o final da escala 6x1, né? Sim. Como você avalia assim, o seu mandato até aqui e quais as outras prioridades que você tem? Bom, o meu mandato até aqui tem seguido com muita luta, é uma luta árdua, muitas vezes dificultosa, porque chegamos agora, o meu gabinete é formado por pessoas que não faziam parte da política, o meu gabinete é formado por trabalhadores que justamente estavam na escala 6x1, que sempre apoiou a luta, e assim que eu ganhei, chamei para cá, para a gente ter mais estrutura de luta mesmo, porque a militância de barriga vazia também não dá. Então, avalio que estamos indo bem, obviamente vamos melhorar cada dia mais, e a nossa prioridade é a classe trabalhadora. A gente tem essa ligação direta lá em Brasília, porque eu sou um vereador do município do Rio de Janeiro, não esqueço disso, os meus projetos estão aí, eu vou falar deles agora também, mas eu tenho a responsabilidade, porque o que me trouxe para cá foi a pauta fim da escala 6x1. Sim. E aí, antes de chegar aqui na Câmara, eu já tinha uma PEC lá em Brasília, com a Erika Hilton, em parceria com o mandato da Erika Hilton, tramitando, inclusive. Então, eu dou essa prioridade em Brasília, juntamente com a deputada federal Erika Hilton, mas não esqueço que eu sou vereador do município do Rio de Janeiro. E as nossas pautas aqui, os nossos projetos, também é pró-classe trabalhadora. Como, por exemplo, eu tenho um projeto agora que a gente está lutando para aprovar ele, que é para incluir na grade curricular das escolas disciplina sobre direito trabalhista. Direitos dos trabalhadores. Para que as pessoas estejam antenadas, estejam ligadas ao que elas têm de direito.
E também temos um projeto que a gente apresentou, um pacote de leis relacionado aos entregadores, né? Aos entregadores por aplicativo, que é Sim. uma pauta também que a gente abraça muito aqui. Dentre vários outros projetos, também tem o projeto que a gente está lutando muito, que é para acabar com a escala 6 por 1 nos contratos Ah, isso eu vi. terceirizados Sim. da prefeitura. Uhum. Que eu estou numa briga aqui dentro, esse projeto se encontra parado, eu não consegui a tramitação dele, porque é um projeto que de fato mexe com o empresariado. A gente sabe que o Eduardo Paes é muito pró-empresário, então a bancada dele aqui é maioria, e aí eu tô nessa luta realmente, que é um dos projetos principais que eu quero levar para discussão. Possa ser que eu não consiga a aprovação dele, a possibilidade é Sim. gigantesca, porque a casa é de maioria do Eduardo Paes. Mas eu quero levar ele para discussão por quê? Para mostrar para a classe trabalhadora carioca quem são os vereadores aqui da casa que são contra os trabalhadores. Uhum. Então, mesmo que a gente não consiga um resultado efetivo, a gente passa um recado. Esses rostinhos aqui, que estão aqui há não sei quantos anos, porque fazem disso aqui concurso público, que estão desde 1990, não apoia a classe trabalhadora, não defende você. Então, eu tô lutando para levar para votação, assim como a gente está lutando lá em Brasília para levar a PEC pelo fim da escala 6 por 1 para votação. Dentre vários outros projetos que a gente pode apresentar para vocês, de repente colocar no vídeo, mas Sim. os nossos projetos são sempre voltados para a classe trabalhadora. Você entrou no assunto do Eduardo Paes, né? Sim. Seu vereador e oposição a ele, claramente. Vocês têm mostram nas redes sociais também, o pessoal. Como você observa esse quarto mandato dele e também essa polarização que está perto de acontecer entre ele e a direita para o governo do Estado em 26? Olha, o Eduardo Paes, ele é muito bom e muito esperto para enganar as pessoas, né? A cidade, por Eduardo Paes, eu diria que é a zona sul, a região portuária, é o marketing, né? O que ele pode apresentar de marketing. E aí ele faz bem. Ele acaba fazendo esse malabarismo e conseguindo, de fato, a atenção ali para ser um prefeito bom, um prefeito amigável, um prefeito que é muito galera, muito do bem, mas na prática a gente presenciou ano passado, por exemplo, ele unindo com a bancada para aumentar a carga horária dos professores. Na prática aqui, recentemente, a gente viu simplesmente o Eduardo Paes com o projeto da Guarda Municipal priorizando a questão só do armamento. Não sou contra uma preparação para a guarda, mas realmente uma preparação. Agora, pegar armas e colocar na mão de pessoas despreparadas, contratos, porque foram contratos, não priorizando o concurso público, a gente percebe que, de fato, é um prefeito que não prioriza e que não está nem aí para o trabalhador que sustenta essa cidade. Sim. Está aí para o marketing, sabe? É trazer a Lady Gaga, a Madonna, que eu não sou contra, show, acho que show é cultura, Importante. mas não pode ser só isso. Sim. A cidade do Rio de Janeiro não pode ser uma cidade que serve só aos turistas, porque, na verdade, a gente vê uma cidade maravilhosa, e de fato ela é maravilhosa, mas para turistas e para quem tem uma condição boa. Uhum. Porque para quem constrói essa cidade, está muito longe de ser maravilhosa. Então, a minha questão com o Eduardo Paes é essa. É um prefeito marqueteiro, do marketing. E aí essa questão agora dele com a extrema-direita, a gente percebe, né, com a fala dele lá relacionada ao Marx, Silas, né? ao Silas, perdão, ao Silas Malafaia, a gente vê que é uma aproximação do público da extrema-direita, porque na verdade o Eduardo representa o centro muito bem. Ele quer agradar gregos e troianos e pegando ali de todos os lados, pega da esquerda, pega da direita, pega da extrema, resumindo, um fanfarrão. É isso. Ainda falando sobre Eduardo Paes, está chegando na Sim. reta final, são as Sim. últimas duas aqui. O Rio de Janeiro tem um monte de problemas, né? Uhum. Na educação, Sim. no transporte público. Agora também o Eduardo Paes quer entrar na área de segurança, né? Com a Uhum. Guarda Municipal. Qual desses problemas assim você classifica como o maior e o mais difícil para ajustar até 2028? Que você, não sei se vai tentar a reeleição. Bom, a educação é um problema seríssimo, obviamente. Mas eu vou falar do transporte público. E aí, quando eu falo que eu vou escolher esse assunto para a gente poder falar aqui, Sim. é tanto para o trabalhador que pega um transporte público precarizado, deteriorado, quanto os trabalhadores que estão ali sendo motorista. Sim.
que exerce dupla função, tripla, sendo motorista, sendo cobrador, sendo segurança, que inclusive eu tenho uma audiência pública agora para o dia 1º de outubro, que é justamente para debater a precariedade da Mob Hill. A gente tem recebido inúmeros relatos. Então, esse é um assunto muito difícil e muito dificultoso. Por exemplo, eu protocolei um projeto recentemente pedindo a gratuidade de transporte público aos domingos e feriados para a classe trabalhadora. Sim. Esse projeto foi tido como inconstitucional, alegando que é um projeto do executivo. Sabemos que não é bem assim. Estou recorrendo. Mas quando é para mexer no transporte público, seja para beneficiar os usuários, seja para beneficiar os trabalhadores que exercem essa função que é extremamente difícil, rodar a cidade do Rio de Janeiro, e aí a gente lembra que os motoristas estão na escala 6x1. Eu tenho relatos aqui de motoristas que trabalham 10 dias para folgar 10 dias consecutivos para folgar 1. Aí mexe na raiz do problema, no empresariado. Então, quando é para a gente mexer nessa problemática, a gente está mexendo ali num vespeiro, tem muitos riscos, que a gente sabe disso, da máfia dos transportes públicos, mas ainda assim eu estou batendo de frente. Convoquei essa audiência, vou falar, doa quem tiver que doer, a gente vai trazer os trabalhadores da Mob Hill aqui para a gente registrar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro como esses trabalhadores estão sendo sucateados e explorados. Então, esse é um debate prioritário para o nosso mandato, e muito difícil e muito dificultoso, porque a gente mexe, de fato, com o vespeiro. Até no Rio está tendo, o que mais está tendo assim nos últimos dias é protesto, né? Sim. Do pessoal do ônibus, assim. Você está acompanhando diariamente? Você chega a conversar com eles, assim? Né? Estamos. A gente tem recebido constantemente aqui no nosso gabinete motoristas de ônibus, a galera do sindicato, né, dos rodoviários. Sim. Temos um diálogo muito importante com eles, e é por isso que a gente está fazendo essa audiência pública agora para o dia 1º de maio, né? Perdão, que maio, gente? 1º de outubro. Minha cabeça. 1º de outubro. Então, assim, a gente tem esse diálogo, a gente tem acompanhado, eu tenho ido em pontos de ônibus falar com os motoristas, porque os motoristas é justamente a pauta 6x1, né? Que eu não posso, relacionado ao município, eu não posso acabar para todo mundo, porque é uma pauta que para acabar para todo mundo, a gente tem que aprovar ela no âmbito federal. Mas é isso, a gente tem feito esse diálogo, e eu quero deixar registrado aqui a importância da gente divulgar e intensificar esse debate. Os motoristas de ônibus têm sido explorados assim, de uma forma desumana, é escravidão mesmo. Sim. Falo isso sem medo nenhum, sem receio nenhum, é escravidão mesmo. Tenho inúmeros relatos de trabalhadores que estão com a saúde mental deteriorada, trabalhando 6, 8, 10, até 15 dias. Eu já falei com trabalhadores, né, motoristas de ônibus, que trabalham até 15 dias para folgar 1. Aí você imagina como que essa pessoa tem saúde mental equilibrada. É impossível. Sim. Só para finalizar, vou fazer 2 perguntas em uma. Sim. Em 2024 você teve uma votação expressiva, né? Ali com quase 30 mil votos. Sim. E ajudou até outras pessoas do seu partido a conseguirem a eleição. Aqui no Rio, a própria esquerda costuma falar que ela está fraca, né? Está fragmentada e tal. Como é que você observa a esquerda para 2026 no governo estadual e também na disputa pelo Senado? Olha, E se você pretende vir em outro cargo e tal? Olha, essa questão de outro cargo ainda é uma discussão. Não consigo te responder. Mas a questão da esquerda, de fato, estava realmente fragilizada aqui no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas no país inteiro. Mas eu percebi que nos últimos meses deu uma guinada. Então, eu estou achando que realmente a esquerda está conseguindo agora dialogar mais com a classe trabalhadora, dialogar mais com a sociedade. Eu estou vendo que está uma esquerda mais assertiva nas redes sociais, que era uma crítica que eu tinha bastante incisiva, o fato da gente apanhar para a extrema-direita e a direita muito, assim, de forma gigante nas redes sociais. Estou vendo que estão aprendendo a usar o algoritmo a favor do que é certo. Então, eu percebo que para 2026 a gente vai ter aí um ponto positivo. Eu percebo que se continuar, e aí eu estou falando tanto de estado, né, o estado do Rio de Janeiro, quanto no âmbito federal.
Tô vendo que o presidente da República também, com essa questão do Trump, meio que ele fez um favor pro presidente, vi que ele ficou mais popular, que ele chegou mais junto, com a sociedade, então percebo que a esquerda deu essa guinada e espero que continue, acertando daqui para 2026. Ruth, eu vou te falar a última mesmo Sim. assim. Você fala muito sobre o mandato na rua e o mandato nas minhas redes sociais, né? E qual a importância disso, né? Mostrar que você está tanto na rede, com o seu público, e Uhum. também nas ruas, né? Bom, isso é muito importante, né, Uhum, mesclar as ruas e a internet. sim, A internet, hoje em dia, é uma ferramenta crucial para você fazer política. E quando eu falo fazer política, não é só na época de campanha para pedir voto. sim. Também é importante, Uhum. mas a forma de você mostrar e responder ao seu público, às demandas que eles exigem. Então, obviamente, é muito importante postar, mas não dá para todo dia chegar aqui na Câmara, fazer um videozinho bonito lá na tribuna e postar. A gente precisa realmente ir até as ruas, conversar com a classe trabalhadora, tenho feito isso constantemente, vou a Campo Grande constantemente, vou no calçadão, falo com as pessoas, pego demandas, respondo demandas, e aí isso a gente mescla com a internet. Para quem a gente não pôde encontrar, quem a gente não pôde ver, quem não pode vir até o mandato, a gente vai mostrando, olha, estamos fazendo isso e aquilo. Então é uma ferramenta para você mostrar resultado para aquelas pessoas que confiaram esse cargo tão importante nas minhas mãos. Vai encerrando por aqui. Gostaria que só Sim. que você fizesse um comunicado para o seu público também e pelas pautas que você considera importantes. Sim. Nesse momento que nós estamos, é um momento bastante crucial para pressionar o Congresso Nacional. Uhum, Eu quero que os trabalhadores entendam, o poder está nas mãos de cada um de vocês. Não desistam do fim da escala 6 por 1. Eu sei que é uma pauta difícil, é uma pauta árdua, é uma pauta que exige muito esforço. Vez ou outra a gente se encontra cansados também, sim. mas eu peço que vocês não desistam, porque está provado com a PEC da blindagem que a classe trabalhadora e a sociedade nas ruas, colocando o Congresso Nacional no devido lugar, que é para legislar em prol do povo, a gente consegue aprovar o fim da escala 6 por 1 e outras pautas importantes para os trabalhadores e trabalhadoras.